Vamos falar agora de um assunto delicado. 7 meses após a Rio 2016, como anda o nosso esporte? Quais são as dificuldades, os desafios para um novo ciclo olímpico? Começa hoje uma série de 4 reportagens para tentar responder a essas e tantas outras perguntas. No primeiro episódio, um olhar sobre os investimentos no esporte olímpico que devem ser menores nos próximos anos. A verdade é a seguinte: a fonte secou. E agora? Tem algo de errado, de muito errado. As imagens da festa, daquela alegria, não combinam com essa melancolia. Hoje parece tudo tão distante. De uma época em que pousaram discos voadores, naves vindas de um planeta próspero, opulento e que podia se dar ao luxo de dar festões e convidar todo mundo. O Brasil se apresentou para o planeta como uma porta-bandeira em vestido de gala. Porque a nossa maior festa, o Carnaval do Rio, é uma perfeita imagem da diferença. Nossa exuberância e animação são reais. Já as fantasias luxuosas e os carros alegóricos são de um mundo de fantasia. O dourado é tinta, não é ouro. Mas essas não. Medalhas de metais preciosos custaram muito dinheiro para serem ganhas. E como está o Brasil de dinheiro? A resposta está pelas ruas, na angústia e agonia de quase 13 milhões de desempregados, e entre eles, muitos atletas, muita gente ligada ao esporte. O Esporte Espetacular entrevistou 30 pessoas das mais diversas áreas e preparou 4 reportagens para contribuir para um debate urgente. Depois de sediar um Pan-Americano, uma Olimpíada e uma Paralimpíada, depois de 15 anos de visibilidade e fartura, depois de tanto dinheiro despejado no esporte, a fonte secou. E agora? Não há dúvida que a dificuldade será infinitamente maior. A minha maior decepção, se eu posso dizer, depois dos Jogos Olímpicos, é não ter a estrutura que me auxilia a ter bom resultado. A gente também tem que criar menos dependência do dinheiro público. Esse legado está sendo muito ruim. Quer dizer, não foi trabalhado esse legado. Então nós estamos iniciando um ciclo olímpico, na verdade, com a menor expectativa de recursos que a gente tem da história. Talvez uma das faces mais cruéis de toda essa crise sejam as portas fechadas dessas estruturas caríssimas, onde falta dinheiro para manutenção. Para o brasileiro que vem aqui e que vê tudo isso, a sensação é como ter uma Ferrari e não ter dinheiro para gasolina. Mas não é no Rio que se joga esse jogo. Quando se fala em dinheiro para abastecer tudo isso, o poder de verdade não está, nem nunca esteve aqui. Futebol à parte, o dinheiro que sustenta o esporte no Brasil vem daqui, da capital federal. E quem paga é você, o contribuinte. O esporte brasileiro ele é financiado basicamente pelo poder público. Os dados mostram que 94% dos recursos investidos nos últimos anos no esporte de alto rendimento provém do governo federal. E uma pequena parcela dos governos dos estados e dos municípios. E apenas algo próximo a 2% vem sendo aplicado pela iniciativa privada. No total, 98% de dinheiro público. E de onde vem tanto dinheiro para sustentar todas essas entidades? COB, confederações, clubes, atletas? Imagine 6 torneiras, meia dúzia de fontes de financiamento, todas públicas. A primeira e a maior delas é a da Lei Agnello Piva, que dedica 3,2% da renda das loterias federais, divididos entre o COB, o Comitê Paralímpico e a Confederação Brasileira dos Clubes. Volume de dinheiro que tem diminuído nos últimos anos, porque por conta da crise, as pessoas estão jogando menos na loteria. A segunda torneira é a Lei de Incentivo ao Esporte, onde o imposto de renda das empresas pode ser direcionado diretamente para projetos esportivos. Tem também a Bolsa Atleta e a Bolsa Pódio, que ajudam atletas de elite
ou que tem boa chance de chegar a esse nível. A quarta torneira são os convênios acertados diretamente com o Ministério do Esporte. A quinta é uma das mais importantes, o patrocínio de empresas estatais, como os Correios, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, a Petrobras, a Infraero, o BNDES e a Eletrobras. A sexta e última torneira são as Forças Armadas, e se pôde ver nos vários pódios atletas que retribuíram com uma continência esse apoio financeiro. O TCU anunciou a soma de gastos públicos entre 2010 e 2014. São quase 9 bilhões de reais em 5 anos. Os dados de 2015 e 2016 ainda não foram divulgados, mas foram anos em que os gastos aumentaram por causa da Olimpíada. Então a gente tem 6 torneirinhas abertas com a mesma fonte, recurso público. O que aconteceu nos últimos anos, Marcos? Agora é uma opinião minha, do Luiz, né? A gente teve um ciclo vicioso de dependência do poder público, da intervenção do poder público. O TCU, o Tribunal de Contas da União, deu uma olhada numa parcela pequena das contas de 10 confederações e também do COB, o Comitê Olímpico do Brasil, do Comitê Paralímpico e da Confederação de Clubes. E o TCU não gostou do que viu. Como são recursos públicos, é muito importante que eles sejam geridos com transparência, que seja possível avaliar em que foram gastos, com quem foram gastos, que preço foi pago por determinado serviço, de quem se comprou, como é que se selecionou o fornecedor, o prestador de serviço. São verificações básicas que é importante que a sociedade saiba como está sendo gerido o seu recurso. E na prática, a gente vislumbrou, a gente constatou que em muitas das entidades essa verificação não é possível ou, quando possível, revela problemas sérios. Há muitos indícios de direcionamento das contratações e de fraude aos processos de contratação. E isso é muito crítico, isso viola de morte um dos princípios fundamentais da gestão dos recursos públicos. O relatório do TCU é apenas a ponta de um iceberg de gastos que eles querem que sejam explicados tintim por tintim. Muita gente vai começar a suar e não serão os atletas. Prestação de contas, pelo menos do que nós temos, elas são feitas. Quando não são, tem os problemas que foram apontados, seja pelo TCU, seja pelo... vão à justiça, que algumas têm, ou então outras são punidas pelas federações internacionais. Então, você vai conviver com isso e nós estamos preocupados, estamos trabalhando com isso. Passados o PAN, a Olimpíada e a Paralimpíada, o Brasil não tem mais nenhum grande evento esportivo na agenda. Então, naturalmente, o Ministério do Esporte foi para o fim da fila de prioridades do governo federal e passou a ter 1/3 da importância, em termos de orçamento, do que teve nos últimos 10 anos. Se a ajuda do governo ao esporte era assim como uma espécie de hormônio de crescimento, ele acabou virando uma droga e criando uma total dependência. Um alimento que, em vez de fortalecer, engordou. E agora todo mundo vai ter que fazer regime. Para alguns atletas, para algumas confederações, essa adaptação a tempos de vacas magras está sendo dolorosa. Um exemplo é a da nadadora Poliana Okimoto, medalha de bronze na maratona aquática, única medalha da Confederação de Desportos Aquáticos dos Jogos do Rio. A gente se doa e a gente passa muito tempo da nossa vida tentando um objetivo, né? E quando o objetivo vem, a gente acha que vai ter um retorno disso. E, na verdade, no meu caso, para essa Olimpíada foi o contrário, né? Eu perdi patrocínio, perdi apoio. O atleta não é feito sozinho e não é feito de um dia para o outro. Eu tinha uma série de profissionais trabalhando junto comigo no meu dia a dia. Nutricionista, psicóloga, massoterapeuta, fisioterapeuta, além do meu técnico e meu preparador físico. E eu não consigo pagar todo mundo do meu bolso. Outras confederações têm problemas similares, porque o fluxo de dinheiro dessas 6 torneiras que financiam o esporte muitas vezes converge para um ralo chamado má gestão.
Um estudo feito por várias universidades internacionais analisou o desempenho de entidades que ajudam a desenvolver o esporte. 15 países participaram e o Brasil ficou no grupo dos 5 que mais gastavam, junto com Austrália, França, Japão, Coreia do Sul, todos países bem mais ricos. Mas é claro, existe uma grande diferença entre gastar e gastar bem. Nesse estudo foram analisados 9 critérios de gestão esportiva e o Brasil foi o pior. Ficou em último lugar na avaliação geral. Não tem faltado recurso para o esporte de alto rendimento se nós compararmos com nações como a Austrália, como França, como Espanha e outros que participaram do estudo. Ao mesmo tempo, os resultados obtidos pelo Brasil com esse aporte têm se revelado muito aquém do esperado, dado o nível de investimento que é feito. Em conclusão, o Brasil é um dos mais ineficientes na aplicação dos seus recursos nessa área. O esporte espetacular obteve informações de 24 confederações. As de levantamento de peso, esgrima e ciclismo não nos responderam. E as de tênis e boxe não quiseram participar da reportagem. Perda de recursos públicos, de patrocinadores, redução de funcionários, mudança de planos por falta de dinheiro eram as questões. A resposta simples é que a grande maioria encolheu. Apertar o cinto é a ordem geral. Mas empresas privadas, que como já mostramos, contribuem apenas com 2% do total gasto no esporte brasileiro, futebol à parte, nunca se mostraram muito entusiasmadas. O basquete é o pior exemplo de uma confederação sem credibilidade, afogada em dívidas, a ponto de ser suspensa pela Federação Internacional. Se eu sou uma empresa, eu vou colocar dinheiro ali? Eu não. Eu só vou colocar o meu dinheiro em algo que eu sei que realmente ele tem uma boa gestão, ele tem credibilidade e eu sei que o dinheiro que eu estou colocando ali vai ser muito bem usado. Num país onde teve uma Olimpíada, onde teve 8, 10 anos se trabalhando para essas Olimpíadas e tinha patrocinador, governo, tinha muito dinheiro envolvido e muitos patrocinadores querendo estar no meio do esporte e não souberam usar isso. Tem alguma coisa errada aí. Esse é um momento crucial e dramático para o nosso esporte. Na Olimpíada do Rio, o Brasil teve a maior delegação da sua história, o maior número de medalhas, no maior número de esportes e chegou ao maior número de finais. A nossa crise econômica agora também é igualmente proporcional. O Brasil corre o sério risco de andar para trás. No próximo domingo, no Esporte Espetacular, a frustração e a preocupação dos nossos atletas com um futuro tão incerto. Tenho um dinheirinho guardado para conseguir fazer essas contas do começo do ano, que é bem complicado. Mas não sei até quanto tempo a gente consegue segurar isso daí, né? Eu fico bem preocupada com o esporte olímpico brasileiro, porque se um medalhista olímpico está nessa situação, imagina quem está começando agora.